isso aí. Chegamos ao final, né, da semana, sexta-feira. Vamos lá concluir o nosso estudo. Vamos estudar na página 29 a 31. É isso aí. Com o nosso conteúdo, letra S, SS e S em final de sílabas. E aí, você sabe aonde eu posso colocar essas letrinhas? Ah, vamos lá aprender agora. Palavras com S ou SS. Primeiro, o uso do S. Olha só. O S no início da palavra. Gente, não pode colocar dois S's no início de palavra. Somente um S. Por exemplo, sapo e sapato. Só pode iniciar palavras com um S, ok? S entre consoantes e vogais. Gente, preste atenção na palavra pulseira. Antes do S tem uma consoante, o L. E depois do S tem uma vogal, a letrinha E. A gente deve colocar o S quando tem uma consoante antes e uma vogal. Entre uma consoante e uma vogal se coloca um S, ok? Olha a palavra ganso. Também uma consoante, que é o N, e uma vogal, que é o O. Colocamos um S. Então, toda palavra que tiver uma consoante e uma vogal, coloca-se um S, ok? Mas também se coloca o S entre duas vogais. Só que o S vai estar com som de Z. Então, toda vez que tiver com duas vogais, né? E o som do S for o som de Z, vai ser somente um S. Repetindo, S entre vogais tem um som de Z, coloca-se um S. Olha aí, tesoura. Escutaram o som do Z? Mas se escreve com S e somente um S. Casa tem um som de Z, entre duas vogais, coloca um S. Por que isso, professora? Porque já com o uso do SS, também é entre vogais. Você só deve colocar dois S's quando tiver entre duas vogais. Só que o SS vai estar com som de S e não de Z. Quando tem um som de Z, se coloca com um S. Quando tem o som de S, coloca-se dois S, porque está entre vogais. Olha aí, passarinho. Qual é a letrinha que está antes do S? O A. E depois do S? O A. Duas vogais. Girassol. Qual a letrinha que está antes do S? A. E depois O. São duas vogais. E o som que sai da palavra girassol? Você ouviu o som de S ou o som de Z? Ah, de S. Então, por isso que colocamos dois S. Porque tá entre duas vogais e tem o som de S. Entenderam agora? Vamos lá repetir. Não se usa SS no início de palavras. Um S entre a vogal e consoante. Um S sempre vai ser com a vogal e consoante. Um S entre duas vogais, mais o som de Z. E dois S entre vogais quando tiver o som de S. Gente, conseguiram entender agora? Ah, eu espero que sim. Porque agora vamos praticar um pouquinho. Olha só, dessas palavras está correta a colocação do S. Muito bem. Quem falou a palavra casaco e a palavra mesa estão corretas. A palavra osso e vaso
não estão corretos. Gente, muito bem. Agora vamos para a nossa atividade do livro. É isso aí. Vamos lá? Agora vamos iniciar a nossa atividade do livro. É isso aí. Letra S, S, S e S em final de sílabas. Bom, aqui pede para você ler essas duas palavras. Olha só, pata e pasta. O que tem de diferente aí nesses nomes, gente? Vocês conseguem observar? Isso, a letrinha S. Vocês perceberam que por causa de um S muda a palavra? É isso mesmo. Olha só, agora você vai colocar o S no meio aí, no final de cada sílaba que está sublinhada aí, que está mais pretinho. Você vai colocar o S no final dessas sílabas e vai formar outras palavras. E você vai poder ler elas depois em voz alta para você entender elas, compreender a diferença de um S em uma palavra, ok? Já na segunda, pede pra gente ler essa parlenda. Vamos ler? Ezo, 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 nosso time é um sucesso. Osso, 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 nosso time é um colosso. Azo, 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 o seu time é um fracasso. Muito bem. Você vai retirar dessa parlenda todas as palavras que tem dois S, tá bom? E colocar aí embaixo na letrinha A. Na página seguinte, pede para você separar essas palavras. Vou dar uma dica, gente. Quando a gente vai separar palavras que tem SS, RR, a gente separa eles. Não deixa eles juntos, ok? Então, quando for para separar, a gente separa eles, tá? Olha aí uma dica. E aí você vai separar a palavra osso, colosso e fracasso. Vamos ver quem é que vai acertar. Já na terceira, pede para você encontrar 3 palavras escritas incorretas, que estão aí nesse quadro vermelho. Professor, vassoura, pêssego, travesseiro, masa, classe. E aí, qual dessas palavras estão erradas? Você vai circular, tá bom? E nesse desafio, você vai procurar pesquisar palavras que tenham 2 S. Vai procurar em revista, em dicionários e vai escrever aí, tá bom? Esse outro pontinho não tem como a gente fazer, porque a gente tinha que comparar com o do colega, certo? Então não tem como a gente fazer ela, você vai poder deixar ela em branco. E já na página seguinte, pede pra gente ler esse textinho, que é bem legal. Olha só. Leia, né, o texto. Era uma vez um rei sentado no sofá que pediu à sua babá que contasse uma história. A história começou. Era uma vez um rei sentado no sofá que pediu à sua babá que contasse uma história. A história começou. Era uma vez um rei sentado no sofá que pediu à sua babá que contasse uma história. E a história começou. Sim, e aí? Como é que é essa história? Você entendeu? Ele quer que você continue. É isso mesmo, você continue a história. E aí, gente? Você consegue criar alguns versos para continuar essa história? Você pode usar a sua imaginação, tá bom? Continuando a história aí do rei sentado no sofá. É bem legal, gente. Eu quero ver quem é que vai conseguir fazer essa história. Então, meninos, ficamos por aqui com mais uma aula e atividade. Vamos agora para a nossa correção. Olá, gente! Vamos para a nossa correção. Você já respondeu a atividade, eu sei que você acertou todas. Então, vamos lá somente conferir, ok? Olha só, a palavra letra A, né? Forme novos pares de palavras, acrescentando a letra S.
ao final das sílabas destacadas, né? Então, qual foram as palavras que formaram, gente? Foram essas: pote, poste, capa, caspa, reto, resto, caco, casco, bata, basta, gata, gasta. Perceberam a diferença? Ah, eu acho que sim, não é? E aí você pode reler essas palavrinhas novamente, tá? E aqui, gente, como a gente já leu a parlenda, né? Você iria colocar as palavrinhas que foram encontradas com 2 S. Bem fácil. Eso, osso, nosso, sucesso, colosso, aso, fracasso. Colocaram essa aí? Muito bem. Próxima. Você iria separar as palavras. Lembra daquela dica que eu dei para vocês? Sempre os 2 S tem que separar. É isso mesmo. Olha aí como ficou. Você conseguiu fazer assim? Ah, que bom que você conseguiu. E depois, na terceira, você iria encontrar as palavras que estão incorretas. Foram essas? Professor, vassoura e massa. Porque essas palavras têm 2 S. Muito bem, gente. Aqui no desafio, só dá pra gente fazer o primeiro pontinho, né? Que você vai pesquisar 5 palavras com SS aí no jornal, em algum cartaz que você tenha em casa. Você pode pesquisar no dicionário e colocar elas aí, tá bom, gente? Essa é pessoal. Essa de baixo não tem como a gente fazer, né? Que a gente ia discutir com um colega e ver qual foram outras palavras que eles fizeram e colocar aqui, ok? Aqui a gente leu o textinho, que você iria o que, gente? Fazer outros versos, é isso aí. E aí, como foi o seu verso? Tá legal? Você pode mandar pra mim ou pra sua professora, tá? A professora Elisete e a professora Andréia está esperando a sua foto da atividade, da sua história. Muito bem, gente. Então, ficamos por aqui com mais uma aula e um bom final de semana para todos. Um beijo e tchau!